Boa tarde. Continuando as nossas aulas a respeito de instalações elétricas, vou voltar a falar a respeito de algumas peculiaridades de um projeto de eletricidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, inadvertidamente ou por não terem conhecimento, eles fazem uma instalação em que não se toma nenhum cuidado com as alturas altura dos pontos de eletricidade ou de telefonia. Ou seja, quando você precisa desenvolver um projeto, você tem duas coisas. Uma, que você precisa sempre ter a facilidade de saber que, poxa, até por um motivo bastante óbvio, que é para você ter como se colocar na hora de desenvolvimento de um projeto, você tem alturas mínimas, tem alturas médias e tem alturas, as alturas máximas, né? Ou acima disso aí, dentro de um projeto. E, por conseguinte, você precisa ter sempre o quê? Você precisa sempre ter toda vez que você vai desenvolver um projeto, você precisa ter absolutamente pelo menos uma escala, se você não marcar as alturas, a posição, tá? Então você tem que ter sempre em escala. Se você tiver em escala, tudo bem, você já vai sabendo de cabeça que a altura mínima, a altura média e a altura máxima tem que ser dentro do que você aprendeu, do que você sabe que é o relativo a um projeto de instalações, quando já são determinados por norma as alturas, tá? E, por conseguinte, nós vamos versar a respeito disso hoje, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui peculiaridades de um projeto de instalações elétricas, tá? A primeira, os pontos de tomadas baixas. Pontos de tomadas baixas são aquelas tomadas que ficam mais próximo do piso, ou seja, tem uma altura mínima para ficar afastado do piso e essa altura se dá quando você faz uma medição do piso até o centro da tomada, tá? Ou do ponto que você está se referindo, e sempre que você tiver, se você observar aqui, você vai ver que toda vez que você tem esse tipo de instalação, a tomada baixa vai estar a pelo menos, pela altura média dela, vai ser a 30 centímetros do piso, tá? Conforme exemplificado aqui. Mas não podia botar a 40 ou a 50? Podia. Podia, desde que o dono do projeto ou seu contratante faça essa observação. Eu quero a 40, quero a 50, não importa. Mas isso dentro do que ele quiser. Agora, especificamente, quando você vai trabalhar dentro dos padrões de instalação, a altura mínima é sempre 0,30 metros, ou seja, 30 centímetros do piso acabado. Tá? Muito bem. Isso feito, o que vai acontecer? Você vai, todos os pontos que estiverem nessa altura, tá? Ou seja, no nível mínimo de altura, todos os pontos terão a mesma altura. E você utilizará para isso sempre um nível mestre da obra, ou se você não tiver um nível mestre, você vai saber o ponto do piso acabado, mesmo que não tenha o piso, mas você vai se informar e vai ter exatamente o nível médio, que é para você poder determinar qual a altura do mínimo e qual a altura do máximo dentro da sua instalação. Feito isso, você vai ter o quê? Você vai ter a segurança de que todas as tomadas, e isso você tem que recordar sempre,
elas têm que estar alinhadas, todas elas têm que estar efetivamente alinhadas, tanto os pontos baixos quanto os pontos médios, que é para você ter uma uniformidade quando você vai fazer a sua instalação. Tá? Então, já que falamos a respeito dos pontos médios, quando você tem o ponto de tomadas médias e interruptores, tá? Isso você vai levar sempre na cabeça que o ponto médio é sempre 1,10 m ou 1,20 m da distância do piso acabado até o ponto médio desta tomada ou interruptor, conforme seja. Por quê? Porque dessa forma você vai ter sempre todos os seus pontos médios na mesma altura, ou seja, vai ter, dependendo do projeto, né, porque isso geralmente vem indicado em projeto, você vai ter a 1,10 m ou 1,20 m do piso acabado, fazendo com que você tenha também uma uniformidade no seu projeto. Tá? Isso vai fazer com que você tenha a confiança do seu contratante, né? E também uma questão de você fazer com que todo mundo saiba que você conhece um projeto de eletricidade e as peculiaridades relativas a ele. Tá? Muito bem, isso feito a respeito do ponto médio. Quando nós temos um ponto alto, tipo um ponto de alimentação de ar-condicionado, um ponto de alimentação de chuveiro elétrico, tá? Então você deve recordar sempre que quando você tem um ponto de chuveiro elétrico, o chuveiro basicamente fica a pelo menos 2,10 metros do piso acabado, o ponto de saída de água dele. E uma vez que fica a 2,10 metros no mínimo, e nós sabendo que o ponto de tomada alta vai de 1,80 m para cima, tá? Conforme exemplificado aqui, tá? Conforme está escrito, a partir de 1,80 m do piso acabado, ou seja, essa distância tem que ser no mínimo 1,80 m. Mas todos falaram assim, poxa, mas como é que eu posso pegar e colocar a caixa de elétrica a 1,80 m se o ponto de água fica a 2,10 metros? Simples. Aqui não está dizendo que tem que ser 1,80 m. É a partir de 1,80 m. Ou seja, você pode colocar, como o seu chuveiro tem 2,10 de altura, o ponto de saída de água, fatalmente você vai ter que colocar o seu ponto de alimentação desse chuveiro a pelo menos 15 centímetros acima, ou seja, vai ficar a 2,25 metros, que é para poder você ter altura pelo menos 15 centímetros mais alto do que o ponto de entrada de água. Feito isso, você vai garantir que não vai haver penetração de água na sua caixa de distribuição, ou seja, na sua caixa de conexão de fios, e também você vai garantir que você não vai ter problema nenhum na hora de você fazer a sua instalação. Ou seja, se você tem um pé direito de 3 metros ou de 2,50 metros, vai ser cabível de você colocar a sua caixa sem problema nenhum. Tá? E você fazendo dessa forma, você vai garantir a boa instalação desses pontos, tá? Que são pertinentes a um projeto de instalação. E outra coisa também, quando você vai fazer um projeto de instalações e a altura não for indicada, fatalmente você vai ter quando você olhar a legenda desse projeto, você vai observar que nesta legenda consta
que você tem uma escala para seguir. Ou seja, você não precisa estar numerando, escrevendo, nada. Você, pela escala do projeto, você já vai conseguir acompanhar isso, tá? E essas medidas são medidas realmente dentro de um projeto de instalações, fazendo você ter a confiança do seu contratante no caso, tá? E tem mais algumas coisas que são pertinentes a uma instalação. As pessoas não observam muito que quando você faz uma instalação elétrica, tá? Você nem sempre é somente a instalação elétrica, pelo menos em caso de distribuição. Geralmente você precisa ter a distribuição de antena e de cabos de telefonia também. Só que isso já é diferente dos pontos de elétrica. Se os seus conduítes de elétrica são no mínimo de 25 milímetros ou 3/4 de polegada, a distribuição de antena e telefonia vai ser sempre, observe bem, vai ser sempre com conduíte ou eletroduto de 1 polegada. Tá? Muitos vão falar assim, poxa, mas acontece que consegue-se passar um cabo de antena dentro de uma tubulação de 3/4 ou 25 milímetros. É certo que você consegue passar, mas se você levar em consideração que você precisa basicamente de um cabo, poxa, muito bem. Mas e se você precisar de mais de um cabo? Você vai ocupar a área interna daquele conduíte de tal forma que vai ficar difícil para você conseguir passar o cabo nesse conduíte, os cabos nesse conduíte. Nem sempre você tem apenas um cabo. Você pode ter 1, 2 ou 3 cabos, dependendo da instalação, tá? Então o que se faz? Utiliza-se sempre, tem como norma, utilizar sempre eletroduto ou conduíte no mínimo de 1 polegada ou 32 milímetros, tá? E feito assim, as caixas, que também tem uma peculiaridade, todas as caixas de telefonia ou antena, você tem que se lembrar, todas as caixas deverão ser 4x4. Por quê? Porque se você tiver necessidade de fazer uma conexão, você vai conseguir fazer a conexão dentro de uma caixa 4x4, enquanto que numa caixa 4x2 é impossível você colocar um divisor de cabo de antena, tá? E por conseguinte você teria que fazer esta conexão sempre do lado de fora da caixa, fazendo com que seu projeto ficasse meio em cima da perna, ao invés de ficar do jeito que você programou, né? Ou seja, o teu ponto de antena vai ficar sempre do lado de fora da caixa, o que não é aconselhável para nós, uma vez que nós temos o compromisso de zelar pela boa qualidade do projeto de instalações. E dessa forma, o que acontece? Toda vez que você precisar passar um cabo de antena ou telefonia, você vai observar sempre, se você tiver de fazer caixas de passagem, essas caixas serão sempre 4x4, tá? Você lembrando que você depende da caixa 4x4 para você poder fazer uma instalação, tá? Ou seja, uma distribuição de antena, um ponto de antena, um ponto de telefonia, sempre você vai utilizar a caixa 4x4. E levando-se em conta que essa peculiaridade, isso vale a pena ressaltar. Sempre que você tiver essa necessidade, você vai fazer desta forma. Mesmo que o seu contratante vá procurar saber, poxa, mas não podia ser 4x2?
Podia, mas não deve. A não ser que ele queira que você faça meia instalação. Ou seja, uma meia instalação que eu digo é quando você coloca ou faz uma instalação e depois tem que deixar conexões ou cabos do lado de fora das caixas. E mais uma vez, quando você for fazer a sua instalação, lembre-se, seguindo à risca essas peculiaridades que você tem no seu projeto, você jamais vai deixar de fazer alguma coisa que seja dentro das especificações técnicas para desenvolvimento de um projeto. Tá? Muito bem, muito obrigado e até a próxima.